E eu convido a igreja a Atos 5. Eu convido a igreja a Atos 5. Nós estaremos lendo duas passagens de Atos. O primeiro está em Atos 5, a partir do verso 1, que diz: Atos 5, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante e depositando-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Mas você não mentiu aos homens. Você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. Amém? Vamos agora um pouquinho mais para frente, igreja. Atos 8, um pouquinho mais para frente. Eu estarei lendo 8 a partir do verso 9. Atos 8, verso 9, a partir do verso 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. 11. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Verso 18. Quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração, ele não é reto diante de Deus. Verso 22. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor, talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Pai, em nome de Jesus, que privilégio nós temos da sua igreja de ser ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. Que essa palavra, ela passe do nosso entendimento e da meditação e que ela caia no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente pratique essa palavra. E em nome de Jesus Cristo, que a partir desse momento não vai haver nenhum impedimento de nós ouvirmos e recebermos a sua palavra. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Se você puder deixar aberta a sua Bíblia, nós estaremos voltando em alguns versos, né? Mas o que na verdade, amados, nos traz hoje aqui Deus,
O Espírito Santo do Senhor nos traz aqui hoje para que a gente tenha realmente o quê? Uma consciência maior de nós buscarmos mais o Espírito Santo. Para que eu e você, para que a igreja de Cristo, para que a nossa igreja, mas para a igreja de Cristo busque mais o Espírito Santo, é absolutamente necessário. É absolutamente necessário na vida da igreja, na nossa vida, para nos tornarmos mais fortes, para nos tornarmos mais corajosos. Amém, igreja? Necessário buscarmos mais o Espírito Santo na nossa vida. Existe alguma dúvida que nós estamos nessa guerra espiritual? Nenhuma, não é? Não existe nenhuma dúvida. Existe alguma dúvida que nós estamos num momento muito difícil? Há essa dúvida? Também não. Não há nenhuma dúvida que nós estamos realmente no olho do furacão. Nós estamos numa guerra espiritual. E é só agora? Claro que não, é desde sempre. É desde o Éden, a serpente, Satanás. O diabo, ele deseja o quê? Nos desviar do caminho do Senhor. Está claro isso? Desde sempre. Ele deseja impedir o quê? A ação de Deus nas nossas vidas. Satanás e seus demônios, o que eles fazem? Eles se opõem aos soldados de Jesus Cristo, como eu e você, como a igreja, e se opõem o quê? A que novos soldados sejam recrutados e que hajam baixas de soldados. Então, na verdade, quando a gente ora e alguém se converte, é como se nós estivéssemos estamos arrancando a pessoa que está presa ao inimigo. É por isso que é essa guerra espiritual. Agora, a palavra também nos ensina que essa guerra não é contra a carne, não é contra pessoas. Essa guerra não é contra a carne, é uma guerra espiritual. Então, não há guerra e não deve haver guerra contra nossas esposas, contra os nossos filhos, contra os nossos maridos, contra os pastores, a liderança, contra os nossos chefes. A guerra não é contra os nossos chefes, contra os nossos amigos, quando aos nossos irmãos em Cristo. Não é essa. A guerra, ela é espiritual contra o quê? A palavra é clara, principados e potestades. O que são principados? São territórios governados por potestades, com autoridade. E o reino espiritual é composto por quê? Por anjos e demônios. Demônios que são o quê? Anjos caídos. E que estão organizados numa o quê? Numa hierarquia. Você lembra, a gente já viu isso em escola dominical, a hierarquia dos anjos, já estudamos isso. Existe uma hierarquia angelical. E esses anjos caídos, os demônios, né, que abandonaram o posto de servidão a Deus, se rebelando contra Deus, eles se organizaram. E por que houve a rebelação? Por que houve essa rebelião? Por que houve essa organização? Devido ao pecado. Então, na verdade, amados, quando nós pecamos lá atrás, através dos nossos pais, infelizmente o diabo se tornou o quê? O governador do mundo. Ele se tornou, em função do pecado, ele teve o quê? A legalidade de se organizar em principados e potestades. Que existe um único objetivo, é só um. Eles são organizados para oprimir o mundo, para me oprimir, para te oprimir.
É esse o único objetivo. Então o reino espiritual é composto pelos anjos de Deus, em principados e potestades, e também pelos anjos do quê? Pelos anjos caídos, pelos demônios, que também estão organizados em quê? Em principados e potestades. É por isso que é necessário nós orarmos também, para que Deus dê ordem aos anjos, cercarem as nossas casas, amém? Nos ajudarem, ser conosco nessa guerra, porque nós não estamos sozinhos, nós temos Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos. Tá certo? Não é para a gente adorar anjo, não é isso, mas é para que a gente tenha consciência que a gente deve orar sim, para que Jesus, para que Deus, tá certo? Faça com que eles estejam conosco. Porque há realmente essa guerra. Dessa forma, é claro, é evidente, e o Espírito Santo quer nos trazer à nossa mente isso de novo, que há uma força espiritual do mal. E quais são as forças? Quais são, na verdade, as armas que os filhos de Deus possuem? A primeira e mais importante. A primeira e mais importante arma que eu e você temos e devemos praticar: lutar contra o pecado. É a primeira. Lutar contra o pecado. E depende de nós, com a ajuda de Deus, mas depende de nós. Porque sem pecado não há brecha. Sem pecado não tem legalidade de Satanás. Sem pecado, o inimigo ele vai continuar ao derredor fazendo o quê? Bramando, não é isso? É isso? Como o quê? Como um leão. Ele vai bramindo, ele vai bramando, ele está lá. Tá certo? Mas o que vai acontecer conosco? Absolutamente nada. Mas observem, você com certeza já foi num zoológico. Irmão, o bramido de um leão, ele assusta, não assusta? Ou não? Você já teve a oportunidade de estar no zoológico e o leão, ele dá aquele bramido? Irmão, você não quer nem chegar perto da jaula. Por quê? Porque é uma sensação realmente assustadora. Mas o que faz ele ficar preso? Eu e você, quando eu não dou legalidade. Quando eu o quê? Quando eu o quê? Oro a Deus, peço a Deus que eu não crie brechas na minha vida. Amém, igreja? Amém? Sem pecado, sem brecha, sem inimigo. A gente só vai ouvir ele bramando, só, bramindo, só. A gente só vai ouvir. A segunda arma importante que nós temos, já falado, já estudado, mas importante o entendimento, a armadura de Deus. Já falamos, verdade, justiça, paz, fé, a palavra e o capacete da salvação. Irmão, sem capacete, sem salvação, sem cabeça não há vida. Se eu não estiver vestindo o capacete da salvação, não há como eu prosseguir nessa guerra. Dessa forma, a segunda arma que eu e você temos, que a igreja de Jesus Cristo tem, o que é a salvação? Eu não peco e eu sou salvo. Agora, a grande pergunta para Deus hoje, para mim e para você é: paramos por aqui? Paramos por aqui? Trabalho para não pecar, oro para não pecar. Trabalho, oro, continuo tendo a minha salvação. Lutar contra o pecado e termos a salvação não é suficiente. São importantes atributos, mas não é suficiente. O que mais o Espírito Santo quer que eu e você entenda hoje? Para que a gente seja forte,
para que a gente seja corajoso, para que a gente tenha esse bom coração, para que a gente se apresente todo dia na cruz. O que ele espera dos seus soldados, que sou eu e você? Além de ter a consciência de que essa guerra é espiritual, além de saber que eu e você somos seres espirituais, que temos um corpo e temos uma alma, o que temos para fazer para que a gente seja mais capacitado, que tenha mais ousadia, nós buscarmos o Espírito Santo. Nós sermos batizados com o Espírito Santo. Nós termos na nossa vida e buscarmos na nossa vida os dons do Espírito Santo. Que quando você vai na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, lá é claro, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que tem a ver o quê? Com discernimento, com pecado. Dom do Espírito que tem a ver com o quê? Com fé, com profecia, com falar e interpretar línguas, dons de cura, de milagre. Amém? Tudo isso é importante, todos esses dons a igreja tem como um corpo. Agora, todos eles são importantes? Claro que sim, é absolutamente claro que sim. Mas hoje, no olho do furacão, onde a igreja está sendo atacada, o mundo está sendo atacado, o Espírito Santo nos traz hoje para que a gente busque, para que a gente tenha uma maior consciência e buscar o quê? O dom chamado discernimento espiritual. Discernimento do Espírito. Porque se a guerra é espiritual, eu tenho que ter o quê? Os dons espirituais. E hoje se faz necessário a igreja buscar não só os dons, mas esse discernimento espiritual. O primeiro texto que a gente leu de Atos 5, de 1 a 4, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: Ananias e Safira, eles eram convertidos? Sim, eles faziam parte da igreja primitiva. Eles eram crentes, eram cristãos, eram convertidos, estavam salvos. A segunda pergunta é: Ananias, que teve parte desse dinheiro, dessa verba, da prosperidade, né, que ele vendeu nos dízimos e ofertas, por que ele reteve? Qual o contexto? É como se você hoje vendesse um terreno. Isso já aconteceu comigo, igreja. Eu já vendi um terreno, peguei parte desse dinheiro, abençoei a igreja que eu congregava e abençoei o irmão que estava com dificuldade. Só. Não falei que vendi, que não vendi, não. Tá certo? Você não pode fazer isso? Claro que sim. Se você tem uma propriedade, você vende, Deus te abençoou. Não é que necessariamente você tem que dar o dízimo, eu não estou falando disso. O que eu estou falando é que Deus pode tocar o seu coração, para você pegar a parte e abençoar a igreja, alguém que esteja precisando. Amém? Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, de que forma eles fizeram? Eles venderam por 100, mas pegaram 5. Falou: olha, eu vendi por 50, está aqui totalmente desnecessário. A palavra diz aqui, o dinheiro era seu, a propriedade é sua. Totalmente desnecessário. Você o quê? Qual é o contexto? O que houve? Por que houve? Verso 3. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Eram convertidos, tinham a salvação. Para que mentir? Por que mentiram?
Não há o quê? A absoluta necessidade, mas pecaram. O que o pecado gerou? O que o pecado gerou? Palavras fortes, quando você vai no verso 5 de Atos, diz: ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E depois houve o quê? Grande temor e tremor em função de tudo o que aconteceu. É claro que Deus não quer te matar e me matar por isso, não é verdade isso. Mas aqui houve esse fato. Tá certo? Então, na verdade, não é? Na verdade, a gente tem que se posicionar, não é? A gente tem que buscar a verdade, tá certo? Tem que buscar a meditação, tem que buscar o conhecimento. Agora, o que está aqui também, a terceira e última pergunta que eu faço nesse texto, qual é? Como Pedro ficou sabendo disso? Quem falou para ele? Ananias falou para ele? A Safira falou para ele? Não, ele teve discernimento de quem? Do Espírito Santo, irmão. Deus dá o discernimento do Espírito Santo. Você não precisa falar, porque Deus revela. Outra passagem que nós lemos, é por isso que o Espírito Santo nos traz hoje, Deus nos traz a esses textos. Quando nós vamos em Atos de 8, de 9 a 25, o que nós devemos aprender nessa passagem? Por que o Espírito Santo vem hoje nos ensinar? Havia um mago, Simão, muito respeitado, e o povo de Samaria estava admirado com esse mago, em função da sua magia. Olha o que o povo falava, irmão, verso 10. Esse homem é de Deus. Você já ouviu isso na igreja do crente? Não? Você já viu isso na igreja de Cristo? Não, esse aí é de Deus. Esse homem é de Deus. Nesse caso, ele era um mago, que não tinha nada a ver com Deus, irmão. Um falso profeta. Que o povo de Samaria achava o quê? Esse é de Deus. Tá certo? Bom, era muito respeitado, não é? Agora, nesse período, nessa região, o que estava acontecendo? Uma evangelização de quem? Do evangelista Filipe. Ele estava levando o evangelho a toda Samaria. E o que aconteceu com o próprio Simão o mágico? Olha o 13, verso 13. Lê comigo. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O que aconteceu aqui? Simão, o mágico, o que ele fez com a evangelização de Filipe? Ele abraçou a fé. Ele não só se converteu, mas ele foi o quê? Batizado. E acompanhava Filipe de perto, observando o quê? Maravilhado. Os sinais. Sim ou não? Sim. Convertido. Amém, igreja? Batizado. Só que a história não termina aí. O que aconteceu no verso 14? Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, presta atenção, igreja. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então havia esse povo de Samaria que, em função da pregação, do evangelismo de Filipe, eles foram o quê? Fazendo a confissão de fé e sendo o quê? Batizados no arrependimento. Quando eu e você somos batizados no arrependimento, nós somos batizados aonde? No corpo. Nós saímos do mundo e somos colocados aonde? No reino de Deus. Nós saímos das trevas para a luz, entramos no reino de Deus, amém ou não? Naturalmente depois, há o quê? O batismo nas águas, onde eu mostro publicamente,
não é? Então eu vou morrendo para o mundo publicamente, tá certo? Faço imersão na água representada por Cristo Jesus e ressuscito. Então eu estou falando para o mundo, Senhor Deus, Jesus Cristo, eu sou do Senhor, eu morri para o pecado, definitivamente. Mas não basta. E o próximo passo? Qual o próximo passo? Por que os apóstolos Pedro e João vieram para Samaria? Para quê? Para que todos recebessem o que, igreja? O Espírito Santo. Nesse contexto aqui do texto está o quê? Que eles receberam como? Verso 17. Então eles impuseram a mão e eles receberam o Espírito Santo. Os apóstolos Pedro e João, que tinham o Espírito Santo, eles impunham as mãos e as pessoas iam recebendo o quê? O Espírito Santo. Quem ia recebendo? Os crentes salvos, batizados nas águas. Mas precisava o quê? Avançar, ser mais corajoso, ser mais forte, ser mais o quê? Soldados, vamos buscar. Agora, Simão Pedro, o mago, ele teve fé em Cristo? Teve. Foi batizado? Sim. O que justifica, então, no verso 18, ele falar, quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo o quê? Dá para mim esse poder. Vou falar justamente para quem, irmão? Para Pedro e para João. Crentes. Era crente. Sido batizado. Mas o que aconteceu aqui, nesse contexto? O que o Pedro falou? Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, porque você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração ele não é reto. Portanto, arrepende-se desse mal e olha ao Senhor, talvez ele te perdoe. O que Pedro está falando aqui? Para que ele se arrependesse desse mal. Então, o crente, ele tem que se arrepender. O crente, nós temos que buscar o quê? Perdão, arrependimento. Quem? Todos nós. Você lembra da primeira arma que nós falamos aqui? Nós temos que lutar contra o pecado. Nesse caso aqui, quando você entra, qual era o pecado de Simão? Ele era invejoso e preso em sua o quê? Maldade. Por quê? Porque ele queria continuar o velho homem. Mas o que diz a palavra? Eis que tudo se fez novo. Então nós temos que lutar com o quê? Com o nosso velho homem. E nós só acontece isso com o batismo no Espírito Santo. E o próprio Simão, ele deve ter se arrependido, que ele fala, puxa vida, vocês não podem orar para mim? Então, na verdade, o que a gente tem que se atentar nessa ministração? Se não há batismo no Espírito Santo, se não há dom do Espírito, nós estamos vulneráveis para essa guerra. Amém, igreja? Ser forte e corajoso com o Espírito Santo. E a gente tem que observar que esse discernimento do Espírito ele é muito importante, principalmente para que eu e você, para que a igreja de Cristo não fique vulnerável. Porque quando a gente busca o discernimento do Espírito Santo, nós temos a capacidade de compreender o que é obscuro. Comece a orar pelo discernimento do Espírito Santo. Eu sei que na nossa igreja existem pessoas que têm esse discernimento. É quando alguma coisa não soa bem no ouvido. É quando alguma atitude ela não soa bem, ela não vai bem. Quando ouvimos alguma palavra, quando ouvimos alguma situação. Porque dessa forma nós teremos o poder do Espírito Santo para ver o que é evidente para a mente, o que está aí. Nós teremos o poder do Espírito Santo de ver a verdade. Nós teremos a capacidade no Espírito Santo e com o Espírito Santo de ver a intenção no coração. Qual a intenção do coração? O que está por trás de proibir a igreja
de se reunir. O que está por trás? Não quero entrar no lado político, por favor. Eu não sou político. Eu sou um pastor que ora pelos políticos. E acredito que você... Mas o que está por trás? O que está por trás? Vamos parar só as igrejas. É só a igreja. Entendi. Né? Então, o que está por trás? De novo, eu acredito que nós estamos passando... A igreja de Jesus Cristo está passando uma fase para buscar essa sabedoria. Para buscar o quê? Ser forte e tenha coragem. Porque, irmão, as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Amém? Ela não prevalece. Agora tem que ter um posicionamento da igreja. E quando nós temos o poder do Espírito Santo, o discernimento, ele é claro e nós percebemos a verdade e a mentira. Nós percebemos o engodo. E o discernimento básico do Espírito Santo é obter a sabedoria. Uma das maiores lutas de Satanás no reino espiritual, uma das maiores preocupações de Satanás, é que eu e você não tenha o Espírito Santo. É por isso que ele cega o nosso entendimento. É por isso que ele às vezes nos torna preguiçosos, de não buscar a palavra, de não orar. Tá certo, não? Não é? Então, na verdade, tudo isso é essa guerra. E nós só vamos conseguir buscar esse discernimento através do quê? Do nosso posicionamento. Porque Jesus Cristo já fez, não é? Não foi dito? Ele já levou para si todas as nossas enfermidades. O recado do Espírito Santo hoje para a igreja de Cristo, não só para nós, ela é clara, que a gente busque o Espírito Santo. Que a gente busque o batismo no Espírito Santo. Que a gente busque os dons do Espírito Santo. Amém, igreja? E aí sim nós vamos ser mais fortes, mais corajosos. Tá certo, igreja? Eu encerro essa mensagem, não é? Em Romanos 12:9. Romanos 12:9 que diz: que o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Eu vou repetir. O amor seja sem hipocrisia, que o nosso amor a Deus, que o nosso amor a Jesus Cristo, que o nosso amor ao Espírito Santo seja sem hipocrisia. Que a gente odeie o mal e se apegue ao bem. Eu não tenho certeza que a vitória é nossa. A vitória é da igreja. A vitória já foi de Cristo, já está tudo consumado. Amém, igreja? Já está tudo escrito. Mas a gente tem que buscar mais, se posicionar mais e orar mais como igreja. Amém? É um momento difícil, sim, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que a gente realmente busque mais. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Pai. Que privilégio ser ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. Que culto, Pai, maravilhoso, onde o Senhor pode falar desde a abertura até agora, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora recebam, Pai, o Espírito Santo do Senhor, recebam o batismo do Espírito Santo do Senhor, recebam os dons do Espírito Santo do Senhor, recebam o discernimento do Espírito Santo do Senhor. Que a gente te busque mais, com verdade,
com amor, que o nosso amor não seja fingido, que o nosso amor, Pai, seja um amor verdadeiro a Ti, a Sua palavra. Que a gente não minta para o Senhor, que a gente não se desvie do Senhor, que a gente seja movido pelo Espírito Santo do Senhor, que caia por terra todos os principados, todas as potestades, a partir das nossas vidas, a partir das nossas orações, a partir das nossas intercessões. Em nome de Jesus Cristo, toma, Pai, o nosso presidente nas suas mãos. Toma, Pai, em nome de Jesus, os nossos governadores. Toma, Pai, em nome de Jesus Cristo, todos os governantes, todos aqueles, Pai, que governam politicamente, economicamente, mas toma também toda a liderança da sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que haja um levante, Pai, da sua igreja, para que ela se posicione mais, para que ela ore mais. Para que ela, Pai, em conjunto, como um só corpo, porque somos um só corpo, a igreja é um corpo só, se levante em oração, se levante em intercessão, se levante, Pai, como sendo forte, corajoso, sabendo que do outro lado existem sim gigantes, mas nós estamos com Deus. Deus já nos deu a terra, Deus já nos deu a igreja, Deus já nos deu a eternidade, Pai. Nós estamos nos princípios das dores, é verdade, mas nós temos também o Espírito Santo, que a sua igreja saiba, se posicione, lute contra o pecado, lute, Pai, a favor da salvação genuína e que busque o Espírito Santo. Que ore mais, que interceda mais, que jejue mais, que apoie mais. Em nome de Jesus eu oro, Pai, sempre buscando a nossa unidade, não só da nossa Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, não só como a nossa Igreja Batista Ágape em todo o Brasil, mas unidade na nossa igreja, a Igreja de Cristo, não só aqui no Brasil, no mundo, porque a guerra é mundial. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor receba, Pai, essa oração em concordância com a sua igreja, e muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, por esse culto abençoado. Em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus é esse culto, é essa adoração a Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.